Olá galera, tudo bem? Meu nome é Henri Ribeiro e nós vamos começar aqui uma pequena revisão sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Devemos inicialmente atentar para o fato de que é necessário que nós conheçamos os termos da oração para entender melhor o que vai ser dito durante a aula, entendeu? Então, nesse momento você já deve saber o que é sujeito, o que é predicado e o que é complemento. Inclusive outros termos da oração também, como objeto direto, objeto indireto e os apostos. Bom, dando início aqui à aula, vamos começar falando sobre o período composto por coordenação, que é algo que trata da relação de independência entre termos e orações. O que importa de verdade, para você que vai fazer vestibular, vai fazer nenhum concurso público, é a coordenação entre as orações. Então, o conceito em si não é necessário que você saiba para poder entender como é que funcionam as orações coordenadas. Só para falar brevemente sobre a coordenação entre os termos, quando esses termos ou seus núcleos eles vêm enumerados, seja separados por vírgula, ligados por alguma conjunção, a gente diz que eles são coordenados. Um exemplo. Nós temos aqui um período composto por coordenação, falando o seguinte: os alunos se encontram muito ansiosos, já as alunas estão tranquilas. Você pode perceber aqui que na primeira oração, os alunos se encontram muito ansiosos, nós temos sujeito e nós temos predicado. Logo, a oração está completa. Perceba também que seria até possível a gente colocar um ponto no fim dela, sabe? Para a gente visualizar que ela de fato está completa. O mesmo ocorre com a segunda oração, quando diz as alunas estão tranquilas. Concluindo então, uma oração não depende da outra, porque cada uma tem sua estrutura completa. Uma não precisa da outra sintaticamente. Bom, nós dividimos as orações coordenadas em assindéticas e sindéticas. Primeiramente, as assindéticas são assim chamadas por serem justapostas, ou seja, postas um lado da outra, uma ao lado da outra. Elas não se iniciam por síndeto, ou seja, elas não se iniciam por conjunção. Então nós temos aqui um exemplo. Sou um gigolô das palavras, vivo às suas custas e tenho com elas a exemplar conduta de um caftem profissional. Abuso delas. Maltrato-as sem dúvida e jamais me deixo dominar por elas. Não me meto na sua vida particular. Não me interessa seu passado, suas origens, sua família. Então destaquei aqui para vocês algumas das orações coordenadas que constam desse período. Percebam que nenhuma delas começa com uma conjunção. Elas estão apenas justapostas. Então elas não têm síndetos entre si. Elas não têm conjunções. Por isso chamamos de orações coordenadas assindéticas. Por sua vez, nós temos também as orações coordenadas sindéticas, que assim são chamadas por terem síndetos, ou seja, terem conjunções, certo? Que as unem entre si. Então nós temos nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Nós temos as aditivas, com o sentido de adição, adversativas, com o sentido de oposição, alternativas, com o sentido de alternância, conclusivas, com o sentido de conclusão, e explicativas, com o sentido de explicação. Vamos analisar cada uma delas como funciona, ok? Nas orações coordenadas sindéticas aditivas, nós vamos ter conjunções que criam um sentido de adição entre as orações. Exemplo: 19 sem terra morreram no local e 2 a caminho do hospital. Temos aqui duas orações coordenadas, certo? São independentes entre si. E temos a conjunção e, uma conjunção aditiva, ligando as duas orações, criando entre elas um sentido de adição. Como por aqui também. Eu não tinha estes olhos sem brilho, nem tinha pensamentos antigos. Duas coisas que você não tinha, estes olhos sem brilho e pensamentos antigos. A conjunção nem uniu as duas coisas. As conjunções mais comuns
das orações coordenadas sintéticas aditivas em vestibulares, Enem, concursos são e, nem, não só, mas também, não só, como também, tanto quanto, etc. Claro que nessa revisão você vai ver diversas orações que têm várias conjunções em comum, várias conjunções diferentes. Eu só coloquei aqui alguns exemplos, porque são as que costumam ser mais utilizadas. Mas, obviamente, devem existir outras conjunções para os outros tipos de orações. Nas orações coordenadas sindéticas adversativas, nós vamos ter uma situação de oposição, de adversidade. Ou seja, a conjunção adversativa vai opor uma oração à outra, como no primeiro exemplo. Os economistas estão empolgados com o cenário atual, mas isso durará pouco. Então, a empolgação vai durar pouco. É um cenário adverso, é um cenário que se opõe ao que foi falado na primeira frase. Então, nós temos aqui um caso de orações coordenadas sindéticas adversativas. Como no próximo exemplo também, a polícia invadiu a comunidade. O tiroteio, porém, continuava. Então, mesmo a polícia tendo invadido a comunidade, isso não foi suficiente para o tiroteio cessar. Ele continuou. É uma ideia adversa ao que deveria ter acontecido. É uma ideia oposta. Então, o porém aqui tem uma função de conjunção adversativa. Mais exemplos de conjunções adversativas, nós temos também entretanto, no entanto, contudo, todavia, não obstante, etc. O não obstante que não é tão utilizado mais atualmente na gramática moderna, certo? Mas ainda assim ele pode cair em provas de concursos e vestibulares. Continuando, temos as orações coordenadas sindéticas alternativas. Alternativas porque elas dão duas opções, uma alternância entre as duas frases, entre as duas orações coordenadas. Como no exemplo, a mulher ora o agradava, ora o defendia. Então, em um determinado momento, ela executava uma ação de agradar. Em outro determinado momento, ela executava a ação de ofender. Então, eram ações nas quais ela se alternava. Por isso, chamam-se orações coordenadas sindéticas alternativas. Dentre as conjunções alternativas, as principais são ou seja, ou uma vez na frase, ou duas vezes, ora, quer, seja, nem e outras. Falando agora das orações coordenadas sindéticas conclusivas, nós vamos ter conjunções que unem as orações coordenadas e que dão a elas um sentido de conclusão. Exemplo: o povo não consegue alimentar-se bem. É um fato, pois há necessidade de empregos. Pelo fato do povo não conseguir alimentar-se bem, conclui-se que precisa-se de empregos. Segundo exemplo: vocês são especiais em minha vida, por isso não vivo sem vocês. Pelo fato de vocês serem especiais em minha vida, conclui-se que eu não vivo sem vocês. Então, é esse o sentido das orações coordenadas sindéticas conclusivas, trazer uma conclusão ao contexto. As principais conjunções conclusivas são portanto, logo, assim, pois, por conseguinte, por isso, diante disso e etc. Por fim, nós temos aqui as orações coordenadas sindéticas explicativas. Elas explicam um contexto. Uma oração traz uma explicação de outra. Exemplo 1. A necessidade de empregos é um fato, pois o índice aumenta a cada dia. Temos aqui que uma necessidade de empregos é um fato e eu estou explicando por que é um fato. Porque o seu índice aumenta a cada dia. No segundo, a criança deveria estar doente porquanto chorava muito. Porquanto é uma conjunção que tem o mesmo sentido de porquê, às vezes empregada numa linguagem mais rebuscada. Então, a criança devia estar doente. E eu estou explicando o porquê, explicando o motivo dela estar doente. Entendeu? De eu achar que ela devia estar doente, porque ela estava chorando muito, porquanto chorava muito. Por isso que nós chamamos de orações coordenadas sindéticas explicativas, cujas principais conjunções, porquê, que, porquanto, pois e etc.
Bom, agora vencendo as orações coordenadas, que são um assunto até mais resumido, vamos para aquele que é um pouquinho maior e, como os alunos costumam dizer, mais chato, que é o período composto por subordinação, certo? Procuraremos entender da melhor forma possível como esse período funciona e como ele deverá se estruturar. No período composto por subordinação, a gente tem uma relação de dependência entre termos e orações. Ou seja, ela é o oposto do período composto por coordenação. Enquanto na coordenação nós temos orações independentes entre si, na subordinação nós vamos ter uma oração subordinada e uma oração principal. E a oração subordinada sempre vai manter essa relação de dependência com a principal. Exemplo: os alunos estavam temerosos de que a prova viesse em um nível difícil. Nós temos aqui a oração principal. Os alunos estavam temerosos e a oração subordinada de que a prova viesse em um nível difícil. Mas como é que eu vou saber qual é a principal, qual é a subordinada, se existe a subordinação? É simples. Você pode destacar as duas orações. A oração subordinada sempre vai manter a relação de dependência da oração principal. Então nós temos a principal. Os alunos estavam temerosos. E nós temos a subordinada, de que a prova viesse em um nível difícil. Se você ler essa oração sozinha, de que a prova viesse em um nível difícil, não fica aquele vazio, né? Não fica aquela coisa, como assim? Não entendi. Aí você vai fazer a ligação entre as duas e ver que é uma oração subordinada. Quando você faz essa quebra das orações e vê que uma delas não faz sentido sozinha, dependendo da outra, nós temos um caso de período composto por subordinação. Nas orações subordinadas, nós vamos ter 3 divisões principais e várias divisões secundárias. A primeira divisão principal é das orações subordinadas substantivas, que elas vão exercer o quê? Uma função sintática própria de substantivo em relação à oração principal. Ou seja, elas exercem uma função de sujeito, ou de predicativo, ou de objeto direto, objeto indireto, etc. E elas vão ser sempre iniciadas pelas conjunções integrantes que e se. A correspondência entre a oração substantiva e um termo substantível sempre vai ser visível. Vamos ver aqui. Começando pelas orações subordinadas substantivas subjetivas, elas vão funcionar como sujeito da oração principal. Logo, não vai haver sujeito na oração principal, porque vai ser oracional. O verbo da principal sempre vai estar na terceira pessoa do singular, certo? Porque o sujeito vai vir em forma de oração. Você substitui por isso. Então, seria verdade que as pessoas têm o poder de mudar? O que é que seria verdade? Isso seria verdade. Isso é o sujeito. Qual é o sujeito? Que as pessoas têm o poder de mudar. Então, nós vamos ter aqui também que elas vão ter a função de sujeito, e a gente vai poder substituir por isso, para ter certeza que são subjetivas. Nas orações subordinadas substantivas predicativas, elas vão funcionar como predicativo do sujeito da oração principal. Elas sempre vão vir com o verbo ser, porém, às vezes, mas mesmo que raramente, pode ser o verbo parecer. O certo é que todos querem a felicidade. Então, o que é o certo? Isso é o certo. Isso é um predicativo relativo a o certo. Então, é uma oração subordinada substantiva predicativa. No último exemplo, as mulheres parecem que são mais felizes neste século. Temos um exemplo de construção de substantiva predicativa com o verbo parecer. Nas orações subordinadas substantivas objetivas diretas, elas vão funcionar como objeto direto da oração principal. Então, esperamos que você aprenda português. Esperamos algo. Ou seja, esperamos um objeto direto. Esperamos o quê? Esperamos isso. E o que é isso? Que você aprenda português. Ela vai ter a função de objeto direto da oração principal. Nas objetivas indiretas, mesma coisa, só que dessa vez como objeto indireto. Nós vamos ter uma preposição para marcar o objeto indireto. Nós vamos ter um verbo transitivo indireto na oração principal. Exemplo:
Não te informaram de que o concurso seria este mês? Não te informaram de que? Aí, ó, preposição, objeto indireto. Não me informaram disso. Nas completivas nominais, nós vamos ter que a oração subordinada funciona como complemento nominal da oração principal, que vai apresentar um nome, normalmente um substantivo ou um adjetivo, exigindo um complemento preposicionado. No primeiro exemplo, elas tinham certeza de que você aceitaria minha sugestão. Elas tinham certeza de quê? Elas tinham certeza disso. Complemento nominal aqui, ó, de certeza. Complemento do substantivo, certeza. Então, é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Nas orações subordinadas substantivas apositivas, nós vamos ter que a oração subordinada funciona como aposto da principal. E elas normalmente vão vir separadas por 2 pontos, vírgula ou travessão. Como no primeiro exemplo, quero apenas uma coisa de você, 2 pontos, que aprenda português. Nas demais, o aposto, nesse caso aqui, como uma oração subordinada, vem separado por vírgula e separado por travessões. A segunda grande divisão das orações subordinadas é das subordinadas adjetivas. Elas são chamadas assim porque elas exercem função sintática própria de adjetivo em relação à oração principal. Isso é, segundo a tradução gramatical, elas exercem tão somente a função de adjunto ou adnominal, pois elas vão funcionar como um acessório em relação à oração principal. Nós vamos ter aqui como divisão as adjetivas restritivas e as adjetivas explicativas. E os pronomes relativos são os que introduzem essas orações. Os principais: que, o qual, quem, cujo, quanto, onde, como e quando. Nas orações subordinadas adjetivas restritivas, nós vamos ter uma oração subordinada que tem o papel de limitar, restringir, por isso o nome restritiva, a parte de um conjunto. Elas vão restringir o sentido do termo antecedente. Por via de regra, não vêm separadas por pontuação. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Eu falei que não vêm separadas por pontuação. Exemplo: os candidatos que participaram das aulas extras não encontraram dificuldade na prova. Então você entenda aqui. Foram todos que não encontraram dificuldade na prova? Não. Apenas alguns, os que participaram das aulas extras. Já na segunda, os homens tornam a vida difícil ou impossível para os animais que deles dependem para sobreviver. Do conjunto animais, a gente está falando que todos dependem deles, ou seja, todos dependem dos homens para sobreviver? Não. A gente está falando apenas dos animais que dependem dos homens para sobreviver. Então, nem todos os animais dependem dos homens. A gente está falando só de uma parte desse conjunto aqui, dos animais, certo? Então, por isso chamamos de adjetivas restritivas. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, a oração subordinada tem o papel de modificar um termo, tecendo um comentário sobre ele. É um comentário, certo? Vão vir sempre separadas por pontuação, vírgulas, travessões ou parênteses. Então, os candidatos que participaram das aulas extras não encontraram dificuldade na prova. Então, estou usando aqui só um comentário. Estou usando aqui que todos os candidatos participaram. Ok? Estou explicando aqui que eles não encontraram dificuldade na prova porque participaram das aulas extras. O terceiro e último conjunto de subordinadas são as adverbiais, certo? Que são chamadas assim porque exercem função sintática própria de advérbio em relação à oração principal, ou seja, ela tem a função de adjunto adverbial. É interessante que você perceba o seguinte: elas têm uma função típica de advérbio, por isso a correspondência entre uma oração adverbial e um adjunto adverbial é bem visível, certo? Eu considero particularmente que essas são as mais fáceis de entender, mesmo sendo as que têm mais tipos. Porém, elas vão ter conjunções meio que específicas. Não tão específicas assim, porque algumas se repetem, mas elas vão ajudar você a se guiar para poder classificar a oração subordinada. Nós vamos ter as causais, consecutivas, condicionais, concessivas, conformativas, comparativas, finais, proporcionais e temporais. Vejamos cada uma delas. Nas orações subordinadas adverbiais causais,
elas vão exprimir a ideia de causa e são iniciadas pelas conjunções subordinativas causais. Então, nós temos aqui um exemplo. Um analista de sistemas esfaqueado 38 vezes e deixado para morrer sobreviveu porque estava acima do peso. Então, por causa dele estar acima do peso. Ele estar acima do peso foi a causa da sua sobrevivência. Temos aqui como exemplos as principais conjunções causais, que são porque, pois, por isso que, uma vez que, já que, visto que, porquanto, etc. Nas orações subordinadas adverbiais consecutivas, elas vão imprimir ideia de consequência, certo? Então, nesta cidade, o exemplo, nesta cidade chove tanto que alaga. Essa cidade chove tanto que a consequência é um alagamento. Então, por isso, nós chamamos de orações subordinadas adverbiais consecutivas. Como principais conjunções consecutivas, nós temos tal, tão, tamanho, tanto, que é tanto que em uma oração, seguido pelo que em outra oração. De maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que, etc. Nas orações subordinadas adverbiais condicionais, nós vamos ter aqui uma ideia de condição, certo? Então, nós temos aqui o exemplo. Chegaremos hoje, salvo se houver imprevistos. Então, a condição para eu chegar, no caso, é não haver imprevistos. No segundo exemplo, tudo ficará bem, desde que façamos nossa parte. A condição para que tudo fique bem é que a gente faça a nossa parte. As principais conjunções condicionais: se, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que, etc. Nas orações subordinadas adverbiais concessivas, nós vamos ter uma ideia de concessão. Ou seja, vamos ter uma ideia em duas ideias, certo? Que vão aparecer na mesma frase, em que uma, ainda que seja superior à outra, não é argumento suficiente para vencê-la. Como assim? Vamos ver. Mesmo que esteja ruim sua vida, não desista de estudar. Então, mesmo que esteja ruim sua vida, é um argumento forte. A vida está ruim. Não desista de estudar. Então, isso não vai vencer. No segundo exemplo, tínhamos de comer sempre um pouco de tudo, conquanto isso fosse uma tarefa difícil. Então, comer um pouco de tudo é uma tarefa difícil. Ainda assim não é suficiente e nós tínhamos de comer sempre um pouco de tudo. Então, nós temos aqui as principais conjunções concessivas. Por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que e etc. Nas orações subordinadas adverbiais conformativas, vamos ter uma ideia de conformidade, como o próprio nome diz. No exemplo, como todos sabemos, o Brasil já é autossuficiente em petróleo. Então, conforme todos sabemos, o Brasil já é autossuficiente em petróleo. Essa é uma das classificações mais fáceis nas orações subordinadas adverbiais. Principais conjunções conformativas: conforme, segundo, como, consoante, etc. Muito cuidado com o como e o conforme, certo? Pois eles podem ter valor comparativo, como veremos na próxima classificação das orações subordinadas adverbiais comparativas. Elas trazem uma ideia de comparação. Elas comparam duas ideias. Amo como a um filho. Então, amo como amo a um filho. O professor hoje é mais didático do que nunca. O professor hoje é mais didático do que nunca foi. Principais conjunções comparativas estão aí na tela para você, ok? As orações subordinadas adverbiais finais têm um sentido de finalidade, certo? Exemplo, entre silêncio para que as crianças não acordem. Então, entre em silêncio com a finalidade de não acordar as crianças. Por que eu vou fazer esse silêncio? Porque a finalidade do silêncio é não acordar as crianças. Tudo fiz porque ela se casasse comigo. Esse porquê tem um sentido de para quê, certo? Não é tão utilizado com esse sentido na língua portuguesa, mas eu trouxe aqui esse exemplo porque ele é interessante. Tudo fiz para que ela se casasse comigo. Tudo fiz com a finalidade dela se casar comigo.
principais conjunções finais, a fim de que, para que, por que, etc. Nas orações subordinadas adverbiais proporcionais, nós vamos ter uma ideia de proporcionalidade entre as orações. Exemplo: entre as revistas, X e Y mostram perfis engajados, ao passo que Z é ligeiramente desviante. Então, está se traçando aqui uma proporção entre X e Y, que tem um perfil, e uma proporção com eles entre Z, que destoa desse perfil. À medida que o Brasil acelera, os limites impostos pelo real valorizado aparecem. É uma proporção, o Brasil vai acelerando, ok? Como principais conjunções, a proporção que, ao passo que, à medida que, quanto mais, quanto menos, quanto menos, quanto mais, etc. Por fim, temos as orações subordinadas adverbiais temporais, que trazem uma ideia de tempo, certo? Que são muito fáceis também. Exemplo: já se sentiu sozinho enquanto havia centenas de pessoas ao seu redor? Então, já se sentiu sozinho ao mesmo tempo que havia centenas de pessoas ao seu redor? Desde que essas explicações chegaram à minha vida, nunca mais fui o mesmo estudante. Então, desde que, a partir do momento em que essas explicações chegaram à minha vida, nunca mais fui o mesmo estudante. Então, temos aqui uma série de conjunções temporais e existem muitas outras. Muitas palavras podem ser usadas como conjunções temporais. Ok? Então, aqui nós encerramos o assunto de orações coordenadas e orações subordinadas. Vamos aqui comentar algumas questões de vestibulares e concursos. Questão 1. O restaurante em que se põe no prato o que vai mesmo ser consumido e se paga exatamente por isso é uma grande invenção, desde que o almoço não vire um almoção. A oração em destaque estabelece com o restante do enunciado o sentido de. Quando fala aqui, desde que o almoço não vire uma almoção, eu estou dando uma condição, certo? É uma grande invenção com a condição de o almoço não virar uma almoção. Então, a alternativa C é a resposta correta. Trata-se, portanto, de uma oração subordinada adverbial condicional. Questão 2. Considere os fragmentos. É desnecessário dizer que nenhuma produção do conhecimento deveria ter um fim em si mesma, e as garantias e os direitos fundamentais que devem servir de regra básica em todos os países. Sobre os elementos destacados, o que, no caso, em cada um dos fragmentos, pode-se afirmar que, no primeiro fragmento, introduz estrutura oracional que tem função complementar, certo? Correto. O que é desnecessário dizer? É desnecessário dizer isso. Desnecessário dizer que nenhuma produção do conhecimento deveria ter um fim em si mesma. O 2. No segundo fragmento, introduz estrutura oracional de função adjetiva. As garantias e os direitos fundamentais que devem servir de regra básica em todos os países. Correto. Estou dizendo aqui algo que se associa às garantias e aos direitos fundamentais, que são nomes. Então, que devem servir de regra básica, etc. Eu estou trazendo aqui um adjunto adnominal a eles, certo? 3. Em ambos os fragmentos, introduzem estruturas oracionais que desempenham a mesma função. Errado. Já vimos que 1 tem função complementar e 2 tem função adjetiva. No 4. No segundo fragmento, além de ter valor restritivo, exerce a função sintática de sujeito da locução verbal devem servir. Devem servir o quê? As garantias e direitos fundamentais. Devem servir de regra básica. Então está correto. No caso aqui, o uso desse que. Então estão corretas 1, 2 e 4. Alternativa correta, letra A. Questão 3. Diz o seguinte: é boa notícia para os fãs da natação, vôlei de praia, futebol, hipismo, ginástica rítmica e tiro com arco que buscam ingressos para os Jogos Olímpicos de Rio 2016. Entradas para 14 sessões esportivas dessas modalidades, que tinham se esgotado na primeira fase do sorteio de ingressos, estão à venda. Destacamos aqui uma oração subordinada,
e pergunta-se qual a classificação, certo? Nós temos aqui o seguinte: os fãs que buscam ingressos. Eu estou fazendo o quê? Eu estou limitando quais são os fãs para os quais a notícia é boa. A notícia é boa para os fãs que buscam ingressos. Então, temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. Resposta correta, letra A. A partir do momento que eu restringir o universo aqui dos fãs, eu tenho aqui uma adjetiva restritiva. Na questão 4, assinale a alternativa que analisa e classifica corretamente a oração em destaque no seguinte excerto. Uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras tem mais chance de ser um lugar agradável para se viver, certo? Então, em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras. Eu estou aqui dizendo que em todas as comunidades existe mais chance? Não. Estou dizendo aqui que só na comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras. Então, temos aqui uma oração adjetiva restritiva, ok? Alternativa B. Por fim, a questão 5. No período, a única distração de José Arcádio era recolher meninos do povoado para que brincassem na sua casa. A locução para que inicia uma oração subordinada adverbial de que tipo? Simples. A única distração de José Arcádio era recolher meninos do povoado com a finalidade de que brincassem na sua casa. Então, para que ele recolhia? Qual era a finalidade dele recolher os meninos do povoado? Brincar na sua casa. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial final. Alternativa A. E é isto, pessoal. Espero que vocês tenham podido aproveitar essa revisão, certo? Que tenha esclarecido vossas dúvidas. Agradeço por ter assistido até aqui e bons estudos a todos.